No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e confiram lá os nossos conteúdos na área da política, economia, do direito, do entretenimento. Tem muito assunto interessante que é feito para você. E o tema de hoje é compras feitas pela internet. Né? Como é que se dá essa relação do consumidor e os seus produtos advindos da internet. E vou conversar com a advogada, doutora Heloína Paiva Martins. Doutora Heloína, muito obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada pelo convite. Doutora, primeiramente, o Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicável nas compras via internet? Como é que se dá essa relação? Para o Código de Defesa do Consumidor brasileiro ser aplicado nas compras pela internet, é necessário que tanto o consumidor quanto o fornecedor estejam sediados no Brasil. Então, eu não tenho como exigir a aplicação do código de uma empresa do exterior. O consumidor ele precisa tomar bastante cuidado na hora da compra e verificar se o site em que ele está acessando e efetuando a compra é brasileiro ou não. Não estou dizendo para não comprar, mas ele fica sabendo neste momento e que as regras do Código do Consumidor não serão válidas para essa compra. E aí eu acho que vem o primeiro grande desafio, porque infelizmente com a globalização, uma empresa sediada do outro lado do mundo, por assim dizer, ela tem uma roupagem muito prática, enfim, o site está totalmente em português, mas o consumidor precisa ir além e investigar para saber efetivamente quem está oferecendo aquele produto. Sim. Se ele acredita que pode haver algum problema nessa compra, de repente a falta da entrega do produto, onde ele vai reclamar? Então, nós não temos ainda uma legislação que tome conta desse comércio internacional via internet. Não existe um regramento. Do nosso computador aqui agora, nós podemos comprar algo da Tailândia, da China ou de Londres, não importa. E aí não existe um regramento que nos traga um direcionamento para isso. Então tem que se tomar cuidado, porque senão a pessoa, se houver algum problema, ela não vai ter nenhum respaldo. E a questão da contratação, o consumidor, enfim, ele entra no site, ele clica, ele passa o número do cartão, ele efetiva a compra. Como ele faz a prova de que ele efetivamente realizou essa compra? Geralmente, existe um contrato de adesão de assinatura eletrônica, né? A pessoa lê e está escrito assim, aceite, e a pessoa aceita aquele contrato. É importante que a pessoa salve esse contrato, né? Mantenha esse contrato no seu computador ou no e-mail, ou até mesmo, se for interessante, imprimir esse contrato para que ele materialize essa negociação, para que ele tenha algo para amanhã ou depois, caso haja algum problema, ele tenha como demonstrar isso. Perfeito. E a questão da chegada do produto, se esse produto vem com algum tipo de defeito, com algum tipo de vício, enfim, como é que se dá essa relação do cliente com o produto? A compra pela internet, ela pode trazer algumas surpresas, né? E, de repente, o produto ele pode vir com algum defeito, né? No direito a gente chama de algum vício. O serviço também. Às vezes você contrata um serviço e ele não vem da forma como prometido. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: as lojas virtuais, elas estão obrigadas a descrever minuciosamente o produto ou o serviço, já para evitar ou para que a gente tenha os parâmetros de o que é este produto ou de como será essa prestação de serviço. Então, ele tem que descrever de forma muito clara. Se a pessoa que comprou verifica que tem uma disparidade entre o que foi prometido e o que chegou para ele, ele pode devolver isso e restituir todo o valor pago, né? Inclusive o frete. Inclusive o frete que é pago por ele. Porque, infelizmente, e se for um pequeno vício, algo que seja suportável pelo
consumidor? Um pequeno risco, alguma coisa que... Bom, tá bom, quer dizer, eu Tá prefiro bom, prefiro ficar com o Sim. produto do que devolver. Se o consumidor percebe que é apenas um defeito em que não vai prejudicar o funcionamento, sei lá, é um equipamento, mas o funcionamento está perfeito. Existe um risco, alguma coisa estética, por exemplo, e que para o consumidor está bem, não 100%. Ele pode exigir um abatimento no preço, por exemplo. Ok. Pode também devolver o produto, ainda que seja apenas um risco. Ele pode devolver o produto, mas se ele achar que é interessante ficar com o produto, ele pode propor o abatimento do preço. Uma vez não atendida aquela expectativa, então ele pode devolver ou, eventualmente, ele pode, enfim, esse abatimento para compensar aquela quebra de expectativa, por assim dizer. Não é? Sim, exatamente. Ok. Doutora, a questão do arrependimento. Existe arrependimento? Qual é o direito de arrependimento para quem efetiva uma compra pela internet? A compra feita pela internet, ela tem um distanciamento do consumidor para o produto ou para o serviço. Então, o que nós percebemos é que se gera uma expectativa. Quando o produto chega, às vezes a surpresa é desagradável. Ele esperava determinada coisa e vem algo muito diferente, quebrando essa expectativa. Por conta disso, o Código do Consumidor, para proteger essa relação, ele colocou o direito de arrependimento. O consumidor ele pode, em até 7 dias, ou da compra efetuada ou da chegada do produto, se arrepender e devolver o produto. E aí, Marcelo, é bem interessante porque ele não precisa explicar por que ele desistiu. Independente de motivação, ele pode devolver o produto. Nós estávamos conversando dos vícios, um risco. Não precisa haver isso. Ele não precisa nem dar satisfação do porquê ele desistiu, porque esse direito já está prescrito. Então, se dentro do prazo ele disser quero devolver, ele tem esse direito. E a loja virtual, o prestador de serviço, ele está obrigado a restituir todo o valor pago. Se foi pago à vista, restituir o valor pago e o frete. Ou, se foi a prazo, comunicar o cartão de crédito, comunicar ou cancelar os boletos, se for por boleto, né? Então, o consumidor ele tem esse direito. Traçando um paralelo com uma loja física, na verdade, pode-se dizer que é uma benesse, uma situação facilitadora ao consumidor, justamente porque numa loja física ele não teria essa quebra de expectativa. A loja física ela é muito real, enfim, ele vai interagir com aquele produto, com aquele serviço, não é? Já a loja virtual, às vezes ele pode se sentir seduzido pelo vídeo, pela foto, né? Pela beleza a foto tem até aroma de tão bonita que é, né? É verdade. O distanciamento, ele traz isso, né? Ele traz uma falsa impressão a respeito do produto ou do serviço. A loja física já não tem isso. Geralmente, ao contrário. Hoje em dia, por exemplo, você vai comprar um celular, eles permitem que você manipule o produto. Então, você pode manipular, você verifica, você tem um contato muito próximo com o produto, né? Se for roupa, você pode experimentar. Então, nas lojas físicas, o consumidor não tem o direito de arrependimento. A loja não está obrigada a trocar o produto, a não ser que haja realmente um problema, né? Um vício, um defeito. Se não houver, a loja não está obrigada. O que ocorre nos usos e costumes, no dia a dia, é que a loja geralmente, para agradar o freguês, como se diz, né? Eles acabam trocando, substituindo. Ah, não gostei muito, troca por outra, eles trocam. Mas eles não estão obrigados a efetuar essa troca. Só a loja virtual. Perfeito. E a questão do prazo de 7 dias, doutora, o início da contagem desse prazo, ele se dá da contratação e daí um eventual arrependimento ou da chegada do produto, do contato físico, por assim dizer, desse cliente, desse consumidor que comprou na formatação via internet, enfim, tem que se aguardar a chegada do produto. Qual que é o termo inicial para a contagem desse prazo? Eu diria assim que na minha interpretação nós temos aí 2 prazos.
um prazo que é o da compra propriamente dita. Então, o consumidor se empolgou e comprou. 2 horas depois, ele se arrepende, o produto nem chegou. Ele tem o direito de se arrepender em até 7 dias. O código diz 7 dias. Às vezes ocorre que o produto vai demorar 20 dias para chegar. Então, ele efetuou a compra hoje. Em até 7 dias, ele nem recebeu o produto, ele pode se arrepender. Ah, mas aí o produto demorou 20 dias para chegar, ele não pode mais desistir? Pode. A partir do momento que ele recebe o produto, ele tem 7 dias para desistir. Por isso que eu digo que, em minha interpretação, são 2 prazos de 7 dias. Correto. Num primeiro momento em que eu também não tenho obrigação de dizer por que eu me arrependi, foi uma empolgação, depois eu vi que não era bem isso que eu queria, me inscrevi num curso, não quero mais. Direito de arrependimento. Arrepende e cancela tudo o que foi contratado. Ou, na questão de um produto, recebeu o produto, não gostou do produto, não importa, não tem que dizer por que se arrependeu, use o direito e devolva, receba o seu dinheiro de volta. Feito, doutora. Nós iremos a um rápido intervalo. Em breve voltaremos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Não saia daí. A dica de hoje é sobre autoconhecimento. É importante investir em autoconhecimento, designar esforços para conhecer a si mesmo e suas emoções, para descobrir suas qualidades, descobrir suas capacidades, bem como os seus defeitos e pontos que podem ser melhorados para lhe tornar ainda mais competitivo. É ainda poder conhecer o mundo ao seu redor. Por isso é importante o feedback das outras pessoas, o retorno das outras pessoas sobre o seu comportamento, para que você possa comparar a imagem que você percebe sobre si mesmo e faça uma analogia sobre a imagem que os outros fazem sobre você. Assim você vai poder realizar todas essas coisas e as chances de ter sucesso na vida e também no aspecto profissional só tendem a aumentar. Saiba que o único responsável pelo sucesso na sua carreira é você. Então é importante que você conheça muito bem a si mesmo e trabalhe tudo aquilo que foi comentado sobre as outras pessoas. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim,
Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema compras feitas pela internet. Nossa convidada é a doutora Heloína Paiva Martins, que é advogada. Doutora Heloína, falávamos da questão do arrependimento, prazo de arrependimento, não é? E como fica a questão do reembolso? Eventualmente o consumidor ele já pagou ou uma parcela da compra, ou pagou na integralidade, e aí vem o direito ao arrependimento. Como é que fica essa relação? Tem frete envolvido, muitas vezes tem outros serviços acessórios, serviços de instalação atrelados ao produto. Como é que fica a logística de custos de tudo isso? Sim. Quando o consumidor exerce o direito de arrependimento, ele deve ser exercido integralmente e sem ônus. De modo que a empresa contratada ela tem que devolver o dinheiro total e de forma rápida. Se o pagamento foi feito de forma parcelada ou por cartões de crédito, por exemplo, a loja tem que avisar a administradora do cartão para que seja estornado esse valor ou canceladas as demais parcelas. E tudo isso quem deve fazer é a loja. Né? A obrigação de comunicar à administradora dos cartões de crédito é da loja, e o consumidor ele deve cobrar isso da loja e ficar com os comprovantes, para que ele tenha garantido não só o direito e até materializado uma documentação para que se amanhã ou depois vem uma cobrança, algum enrosco, ele tenha como demonstrar o que houve. Então é importante que ele faça toda essa comunicação, seja via e-mail, seja via... Sim, ainda que por telefone, que ele anote os protocolos. Agora, o que a gente quer dizer com devolução dos valores integrais? O frete, por exemplo, ele também deve ser devolvido. E no caso de uma prestação de serviço, uma instalação, né, vamos imaginar uma antena parabólica, algo que tenha necessidade de ser instalado e que a empresa tenha cobrado por essa instalação. Este valor tem que ser reembolsado também. Então, a desistência, ela é um direito do consumidor e ela deve ser respeitada com a devolução integral dos valores investidos. Ou seja, está no risco do negócio do empreendedor. Isso, de forma alguma, deve ser repassado ao consumidor, né? Exatamente. A loja virtual, ela tem muitos benefícios para o comerciante, né? Ele tem poucos funcionários, ele tem um campo de atuação muito extenso, porque ele acaba vendendo para o país inteiro. Ele pode estar num cantinho lá do Ceará, que ele consegue vender para o país inteiro e faz as entregas pelo correio, né? Então, assim, ele tem uma possibilidade muito grande de venda com custo mínimo. Então, o risco do negócio, um dos riscos do negócio é esse direito que o consumidor tem no arrependimento quando ele contrata ou recebe o produto. E, doutora, a questão dos cuidados. Que tipo de cuidado deve ter o consumidor nas compras feitas pela internet? Olha, como é um campo ainda muito novo e nós não temos os regramentos necessários para proteger este consumidor, o consumidor, nesse caso, ele mesmo tem que buscar essa proteção. Então, primeiro, identificar se o site é verdadeiro ou se é como eles dizem, um fake de um site. Então, procurar verificar se existe um endereço físico desta loja, se existem informações.
procurar falar no site através de um chat, né, conversar com alguém do site, perguntando, por exemplo, no caso de arrependimento, ou se eu não receber, como que funciona. Analisar se essa resposta é rápida ou não, porque já é um indicativo. Então, ele entra em contato com o site antes da compra e percebe que eles demoram mais de 5 dias para responder, é um indicativo que qualquer problema que ele tenha, provavelmente eles vão demorar para responder. Se no momento em que eles nem te venderam nada, no momento em que eles precisam te seduzir, eles não trazem uma resposta rápida, então já se tem um indicativo. Verificar com colegas, com familiares, se alguém já comprou através desse site, se recebeu, se não teve problema. Então, checar estas coisas, tomar um certo cuidado, verificar se o site tem um sistema de pagamento seguro, né? Quando, se for em questão de boleto, ler este boleto, verificar se não tem nada de estranho, se os preços ali são os que tinham sido pactuados. E aí, se valer da própria internet para investigar. É bom que se faça um trabalho de investigação, enfim, para ter mais informação daquela loja. Infelizmente, por enquanto, não dá para simplesmente acessar um site em 3 cliques comprar determinado produto, ainda mais se for um investimento caro. A pessoa tem que procurar se resguardar e tomar certos cuidados, que são esses que a gente está conversando aqui, né? Para que amanhã ou depois, se houver algum problema, ela tem a documentação, ela foi atrás e ela conhece o site, ainda que de longe ou por cima, sim, mas conhece, é com quem ela está negociando. E a questão dos spams, questão das armadilhas, de vírus, de páginas fake, como é que o consumidor consegue se posicionar em relação a isso? Ainda porque o consumidor fica muito vulnerável, né? Salvo as grandes marcas, mas às vezes ele é seduzido por um preço melhor de uma determinada loja, né? Como saber se aquilo tem uma feição fake, se é tão somente um spam? Ainda cai na questão da pesquisa e da investigação. Então, desse trabalho o consumidor precisa ter. O consumidor que tem por preferência a compra, né, pela internet, ele tem que ter essa postura de cuidado. É diferente de você sair à rua e entrar numa loja, principalmente as grandes marcas, uma loja que você já confia no produto, né? Então, o spam é extremamente incômodo porque ele praticamente é uma invasão. E o spam ele pode ser denunciado no próprio provedor. Geralmente, não sei, em minha caixa de e-mail, por exemplo, tem uma opção, denunciar spam. Então, eu posso clicar em todas as propagandas que eu recebo e denunciar que aquilo trata-se de um spam. Eu não reconheço, né, a pessoa que está me enviando aquela propaganda. Eu não sei nem de onde veio aquilo. Então, o ideal é que a pessoa denuncie esse spam, bloqueie isso e evite entrar nessas páginas, porque muitas delas trazem modos de enriquecimento rápido. São propostas fantasiosas, mentirosas e muitas vezes até criminosas e o consumidor ele se coloca em risco. Por exemplo, às vezes entrando em um site falso, até de instituições financeiras, porque a instituição financeira nunca vai pedir que você atualize seu cadastro através de um e-mail. E aí, nisso, ou ele contamina o seu computador com vírus, ou ele aproveita da ingenuidade de alguns consumidores para conseguir os dados, senhas de bancos, etc., para depois cometer outras fraudes. Então, o ideal se eu não sei de onde veio esta propaganda, se eu não autorizei determinada loja a me contactar através do e-mail e eu não confio, o melhor manda para a lixeira, bloqueia como spam e não abre nenhum link. Acho que o melhor a fazer é isso. Seguro, né? E, doutor, e a questão da atraso na entrega da compra do produto? Como que deve o consumidor se posicionar? Infelizmente, é um pouco comum isso acontecer e isso é um descumprimento do contrato, né? O lojista, ele não cumpriu a parte dele. Neste caso,
o direito de arrependimento nem precisa acontecer isso para o consumidor alegar, ele pode também, por causa disso, se arrepender, ele pode exigir a imediata entrega, entrando em contato com a própria loja, né, virtual, e caso ele não consiga, que a loja não respeite isso, ele tem o PROCON e o judiciário, né? Num caso mais tremendo, ele pode necessitar utilizar-se do judiciário para resolver a questão. Muitas vezes é uma quebra de expectativa muito grande, né? A loja oferece ali 5 dias úteis para fim de entrega e demora 20, 30, e é óbvio que o consumidor às vezes tinha algum interesse de que aquele prazo fosse respeitado, seja em razão de razões diversas, ou porque vai presentear alguém, Sim. Enfim, aí ele tem como socorrer ao judiciário para expor essa situação e tentar quantificar, na verdade, o prejuízo que ele teve com essa relação. Se o atraso na entrega, além do desgosto, além de não satisfazer o cliente na sua ansiedade de ter aquele produto adquirido ali naquele momento, causar também um prejuízo para esse consumidor, então como o doutor está dizendo, era para presentear um presente de casamento e ele vai chegar de mãos vazias no casamento, né? Causa um prejuízo, um incômodo. O judiciário é o melhor caminho porque ele pode questionar esse prejuízo e pedir uma indenização. Perfeito, doutor. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Quero imensamente agradecer a presença da doutora Heloína aqui conosco. Eu agradeço o convite. Obrigada. E a você, muito obrigado pela presença e nos acompanhe pelas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.